Olá, meu nome é Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa e eu sou uma das facilitadoras da formação continuada para gestores escolares, projeto político pedagógico vivo. Nesta primeira aula, do módulo 1, nós vamos discutir sobre a ressignificação do PPP. Qual o significado do PPP para a melhoria das práticas pedagógicas e da administração na escola? Então, vamos lá? Vamos começar aqui, primeiro discutindo um pouco o que diz a legislação sobre o PPP. Os artigos 2, 12, 13 e 14 da LDB falam um pouquinho sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino terem o seu projeto pedagógico implantado e articulado com a população, com a participação dos professores e da comunidade local. Não existe uma legislação específica sobre qual o conteúdo, sobre qual a forma que deve conter o PPP. Contudo, existem estudos já bastante consolidados que nos orientam sobre quais são os elementos básicos que devem constar dentro de um projeto político-pedagógico. Pensando nisso, nós vamos começar falando sobre os princípios. Embora nesta aula o foco não seja os princípios, nós vamos trabalhar isso na aula 3, tá? Mas vale já introduzir quais são esses princípios do PPP e que devem ser levados em consideração quando ele estiver sendo elaborado. Gestão democrática, igualdade, qualidade, liberdade e autonomia e valorização do magistério. Esses 5 princípios precisam estar norteando de maneira transversal todas as ações, todo o processo de revisão e ou elaboração do projeto político-pedagógico da sua escola. Um ponto importante nesse olhar para o PPP é que ele não é um documento isolado. O projeto político-pedagógico precisa estar articulado ao projeto político-pedagógico da rede de ensino, precisa estar articulado à proposta curricular e aos planos de ensino e, portanto, de aula também dos professores. Por isso, não há como e não é recomendável que a revisão do projeto político-pedagógico de uma escola aconteça de maneira isolada, sem articulação com o projeto da rede, com o currículo municipal ou currículo estadual, dependendo do caso da rede de ensino, se ele tem um currículo próprio ou se ele está alinhado ao seu currículo estadual, e precisa articular-se com a proposta pedagógica e com os planos de ensino dos professores. Por isso, o envolvimento de supervisores de ensino, o envolvimento de dirigentes municipais de educação ou dirigentes estaduais de educação nesse processo, e o envolvimento dos professores, o engajamento dos professores nesse processo é fundamental para que todos compreendam que o projeto político da escola é o centro de um processo de transformação e que ele é parte integrado de uma rede municipal de ensino. Quais são as características desse PPP? Eu selecionei aqui 4 características básicas que dizem respeito à abrangência, à duração, à participação e à concretização do PPP. Quanto à abrangência, gente, o PPP é um guarda-chuva. Abaixo dele devem estar todos os projetos e programas da escola. Então, ele é o principal documento da escola, ele está aqui, no topo. Tudo que for pensado e projetado precisa estar articulado ao PPP. Então, no momento da revisão do PPP, é preciso olhar para esses programas e ações que já são desenvolvidas na escola, muitas vezes de maneira isolada, cada professor fazendo o seu, e coordenar isso de maneira sistemática dentro do escopo do PPP. Segundo, a duração do PPP. Ela é variada, ela depende. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com o marco operacional do PPP, que é o plano de ação, anualmente ele precisa ser revisado, porque afinal mudam as matrículas, mudam as perspectivas, mudam as características do aluno, entra aluno, sai aluno, muda o orçamento e tudo isso precisa ser observado no marco operacional. Aprende-se com aquilo que deu certo no plano de ação do ano anterior,
remodela-se para o ano posterior. Então, isso é de curto prazo. O operacional, o plano de ação é de curto prazo. De médio prazo, podem ser aquelas ações que demoram mais tempo para ter impacto, como, por exemplo, mudança de cultura do ambiente escolar, relacionamento família-escola, que precisa ter ações de médio e longo prazo para que elas sejam fortalecidas. E de longo prazo são os princípios norteadores, ou o marco conceitual, que ele só vai ser revisto quando a legislação ou os princípios norteadores forem alterados, as diretrizes nacionais forem alteradas e, necessariamente, então, o PPP precisa ser revisado. Participação coletiva. O PPP é participação, gente. Então, precisa garantir o engajamento das comunidades escolar e da comunidade local, representada pelos pais, né, pelos pais responsáveis e o entorno, a comunidade do entorno, e isso precisa estar garantido dentro do PPP, tanto no processo de elaboração quanto de monitoramento. E, por fim, uma característica que é a concretização processual. O PPP, gente, ele não tem fim. Você não acaba o PPP e põe na gaveta e guarda. O PPP é processo, ele é processual, ele é constantemente revisto e reconstruído. Ele é um documento que está constantemente em reelaboração. Por isso, ele precisa ser encarado como um processo, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Quais são os elementos constitutivos do PPP? Primeiro, a gente já falou um pouquinho no slide anterior, mas vamos reforçar. O marco situacional, o que nós somos? Tá? Qual é a situação na qual a escola se encontra nesse momento? Como é que nós determinamos a realidade atual da escola? Por meio de diagnóstico, gente. E uma das nossas aulas, a terceira aula, se não me engano, do módulo 2, nós vamos falar exatamente sobre como fazer o diagnóstico da realidade da escola e a análise situacional desse diagnóstico, porque dados, gente, levantar dados e não ler os dados, significa que nós não temos material para transformação. Então, o marco situacional, ele define a caracterização da realidade da escola, como ela está naquele momento. O marco, que esse é o que eu comentei, que é o de curto prazo, que deve ser revisto todos os anos, tá? O marco conceitual é o que queremos, para onde vamos, né? São os princípios norteadores, os princípios dos documentos norteadores da escola e os fundamentos e as concepções que se tem de escola, no caso de educação infantil, de infância, de criança, de cuidado, né? No caso do ensino fundamental, o que significa, quais são os fundamentos para a adolescência, o que significa ser adolescente, o que significa trabalhar com essa faixa etária, né? Quais são as características. Além disso, dentro do marco conceitual, o fruto da análise desse marco conceitual e do marco situacional, desses dois pontos nasce o quê? A missão e a visão da escola. Missão, visão e valores da escola, que são determinados, primeiro, pelos princípios norteadores da educação pública de qualidade no Brasil e, segundo, pela real situação em que a escola se encontra e onde a escola quer chegar. Quando você define a missão, visão e valores da escola, ela é para longo prazo, ela não vai ser revista todos os anos, tá bom? E, por fim, o marco operacional. O que é que nós vamos fazer? Já sabemos quais são os princípios, já sabemos qual é a real situação da escola, para onde nós vamos. Esse é o plano de ação. Gente, o plano de ação, o mapa de ação, o mapa operacional, como você quiser chamar, tá? O mais importante são indefinidos os objetivos, as metas a serem alcançadas e quais são as ações que vão ser definidas para chegar aos resultados esperados. Agora, vamos falar um pouquinho dos 3 P's de PPP, né? O que significam os 3 P's? O que é o P de projeto? O P de projeto, pessoal, ele envolve planejamento, todo projeto é planejamento. É o momento em que eu penso, eu estruturo o que eu pretendo fazer a partir de um diagnóstico que eu realizei. E projeto, planejamento está em constante reconstrução, em constante revisão, por isso ele é processual, por isso ele é vivo. Ele não põe um ponto final, eu termino de fazer o documento e guardo o documento na gaveta e está resolvido o problema.
Segundo, o P de político. Esse P, gente, é muito fácil esquecer dele. Tem muita escola que trabalha só com o P de projeto e o P de pedagógico. E esquece o P do meio, que é o P de político. O P do meio cai, né? Vira só PP, não vira PPP. E é o político do projeto político-pedagógico. Pessoal, é o envolvimento da comunidade, envolvimento e engajamento da comunidade escolar e da comunidade local na elaboração do projeto político-pedagógico, que significa envolver a todos no planejamento da escola que se deseja. E mais ainda, para além desse engajamento, entender que o nosso estudante é um ser humano integral. Ele é estudante na escola, mas ele é ser humano acima de tudo. E como ser humano integral, ele é estudante, ele é filho, ele é cidadão. E essa perspectiva de formação cidadã, de formação integral, é fundamental no P de político, tá bom? E, por fim, o P de pedagógico, que é o que nós, educadores, mais conhecemos, não é mesmo? Ele é pedagógico porque ele orienta intencionalmente as práticas pedagógicas da escola a partir dos princípios norteadores, mas também a partir do diagnóstico que eu realizei. Afinal, quais são as necessidades de aprendizagem dos meus alunos? Qual é a realidade de desigualdade educacional dentro da minha escola? É preciso conhecer tudo isso para que essas práticas pedagógicas sejam adequadas à realidade que a minha escola vive. Vamos lá. Eu quero reforçar o político aqui, né? Já que é o P do PPP que mais cai, né? Desaparece, eu quero reforçar. É político porque reflete os anseios da comunidade escolar e da comunidade local, articulando a sua integração com a escola. É pedagógico porque responde a um diagnóstico, promovendo a gestão dos insumos e dos resultados educacionais para assegurar as aprendizagens. Afinal, qual é a principal função do professor? O professor é um assegurador das aprendizagens. Qual é a função do gestor? Que os professores, a comunidade escolar, tenham as condições necessárias para que essas aprendizagens sejam asseguradas, tá bom? E aí a gente vai para o significado do PPP, né, gente? O que significa esse projeto político-pedagógico? Os vários significados. Ele é um documento, sim, ele é um projeto, sim, e ele é um instrumento, sim, tá? Ele é um documento formal, porque, como eu disse, lá nos artigos 12, 13 e 14 da LDB, ele é uma exigência. Além disso, gente, além dele ser uma exigência na LDB, o Tribunal de Contas exige, o IGM investiga isso para avaliar a política de governo do prefeito, o Ministério Público observa tudo isso e muitos desses atores acabam gerando e colocando as características reguladoras que esse PPP responde. Então, ele é, sim, um documento formal, precisa estar bem feito e disponível de maneira transparente no site da prefeitura, na mesa do diretor escolar, e em todos os ambientes possíveis para dar conhecimento às comunidades escolar e local, tá? É um projeto porque envolve planejamento, e um planejamento processual. Para dentro desse projeto tem que estar o currículo, tem que pensar a BNCC, né? Afinal a BNCC é soberana, ele precisa estar alinhado à BNCC, e isso deve ser uma conversa constante, um diálogo constante com os docentes, e ele também é um instrumento de orientação, uma bússola, um mapa que te indica o caminho que você precisa seguir ao longo daquele período que foi planejado. Vamos pensar um pouquinho o PPP como processo, que é uma das coisas aí mais frágeis, né? Porque é muito comum a gente ver os gestores escolares terminarem de elaborar o PPP, colocarem na gaveta e esquecer que ele existe. Nossa proposta aqui é absolutamente outra. É olhar para o PPP como um processo dinâmico e vivo. E o PPP como processo, ele tem um ciclo contínuo de planejamento, execução, avaliação, replanejamento, envolvendo o quê? A aprendizagem, com foco sempre na aprendizagem e desenvolvimento integral do aluno. Como é que é esse ciclo?
Eu planejo, organizo, coordeno as ações dentro do PPP, eu implanto o PPP, eu executo o PPP, desenvolvendo, implantando e monitorando os processos que eu planejei. Eu dou aquela parada para avaliar o PPP. Será que eu estou cumprindo tudo o que o PPP foi planejado dentro do PPP? Eu preciso reavaliar, eu preciso repensar as ações, está dando certo o que eu planejei? E, com base nisso, eu aprendo com os meus acertos e os meus erros e replanejo e aprimoro o PPP. Por que o PPP, visto como um processo e como um documento que concretiza a gestão democrática, ele é profundamente transformador? Ele vai ser transformador, primeiro, se for levado em consideração o potencial educativo do local onde se insere a escola e olhar para esse lugar onde se insere a escola como um território educativo, como uma área que envolve agentes, que envolve lugares e que envolve dinâmicas que são potencialmente educativas para fortalecer o vínculo entre escola e comunidade e para que a escola possa trazer para dentro dos seus muros, para dentro das suas práticas pedagógicas, a cidade como espaço de aprendizado. Então, a escola é um espaço formal de educação, mas tem potencial para se transformar num agente de transformação do lugar onde ela está inserida. Como a gente faz isso? As práticas pedagógicas estão valorizando as experiências educativas que existem no território ao seu entorno? É por isso que uma das ações que nós fazemos logo na primeira aula do curso da formação continuada Projeto Político Pedagógico Vivo é uma atividade com um mapa da cidade, na qual os diretores precisam olhar para a sua escola, mas olhar para a sua escola como inserida num entorno que tem várias possibilidades de articulação política e articulação para potencializar ações educativas com foco na melhoria da aprendizagem e na formação integral do aluno. E construir relações de pertencimento entre a escola e a comunidade. A escola não pode ficar fechadinha dentro do muro e não ter relações com a comunidade. Derrubar os muros da escola, gente, não significa você ir lá e dar com uma marreta no muro da escola, até porque com as questões de segurança que nós temos hoje, isso é complicado. Derrubar os muros da escola é estabelecer vínculos entre a comunidade e a escola, realizando coisas juntas e atuando como um elemento, um agente transformador da realidade. Segundo, precisa pertencer para transformar. Quem não pertence não deseja transformar nada, porque não se envolve. Então, o primeiro passo, você deve considerar o seu aluno como ponto central do processo de construção de sentido do PPP. Não perca o foco do aluno. Gente, parece uma bobagem isso, né? A gente afirmar o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito mais de uma vez. Antes, nós sempre temos que colocar o ser humano em primeiro lugar. O paciente vem antes do hospital. Isso é importante dizer. O cidadão vem antes da construção dos prédios públicos da cidade. O estudante vem antes da escola. Ele precisa vir em primeiro lugar. Então, toda vez que você for avaliar a condição da sua escola, lembre-se que antes de olhar para a infraestrutura, eu olho para o aluno. Ele deve ser a prioridade sempre. Segundo, começar o planejamento pelas referências culturais e ambientais que constituem a identidade do seu aluno. Por isso tem que olhar para fora. Meu aluno, ele é gente que mora em um determinado lugar, ele é filho de alguém, ele veio de algum lugar. Eu preciso conhecê-lo adequadamente para que eu possa planejar de acordo com a sua diversidade. E promover experimentações e vivências no lugar onde a escola está inserida. Uma coisa que eu falo sempre nesse pertencer para transformar é: de onde vêm os professores da escola? Eles podem vir de inúmeros lugares do país, eles podem nem morar na cidade na qual ele dá aula, mas ele precisa pertencer à cidade na qual ele passa 8 horas por dia lecionando. Pertencer como? Ele precisa conhecer o lugar onde os alunos vivem, ele precisa valorizar o lugar onde os alunos vivem, ele não pode desconhecer o lugar onde ele trabalha, porque senão não gera pertencimento, engajamento, e ele se torna um estranho para os seus alunos, um estranho
dentro da sala de aula, não é mesmo? Como é que a escola transforma, gente? A escola que transforma, ela educa em suas múltiplas formas e ela considera a cidade como currículo. Como é isso de educar em suas múltiplas formas? A gente conhece muito o processo de educação formal, né? Vou para dentro da sala de aula, eu elaboro o meu plano de ensino, eu elaboro o meu plano de aula, alinhado ao PPP, e ok, essa é a educação formal. Mas vamos lembrar que a escola educa em múltiplos momentos. Ela educa quando ela promove a relação entre a escola e a vida real dos alunos. Ela educa durante reunião de pais, nas festas juninas. Eu falo de festa junina porque é um exemplo para mim muito caro. Eu sou do interior do estado de São Paulo e uma tradição caipira muito forte. E quando eu vou a uma escola e vejo como a tradição caipira se torna uma caricatura grotesca do que é a vida no campo, promovendo um desserviço, uma deseducação dos alunos e dos pais em relação à cultura caipira, impactando de maneira negativa, inclusive, na autoestima dos alunos que têm os seus pais trabalhando no campo ou que têm a sua origem, avós, bisavós que vieram do campo. Quando eu vejo isso acontecendo, é possível entender como a escola pode educar em suas múltiplas formas, mas também deseducar, se não houver intencionalidade no projeto político-pedagógico. Então, sim, a festa junina tem que ser pensada de maneira adequada, atendendo às referências culturais do lugar onde a escola está inserida. Valoriza a memória e a diversidade cultural dos alunos, que é isso que eu acabei de falar. Promove o trabalho integrado com o Grêmio Estudantil, com o Conselho Escolar e as instituições do entorno, e da APM também, né? E interagem com o entorno com o seu entorno da escola, na perspectiva do território educativo, dos vários potenciais educativos que aquele lugar pode fornecer para a escola. E a escola é transformadora quando ela olha para a cidade e entende que é parte da cidade, que é parte de uma rede, que é parte de um bairro. Então, ela abre a escola para a comunidade. Né? E abrir a escola para a comunidade, gente, a bibliografia já fala, ao abrir a escola para a comunidade participar, você potencializa o crescimento e a melhoria da qualidade da oferta de educação dentro da escola. Promove a interação sistemática e planejada entre a escola e a comunidade. E não abre mão de diagnosticar o entorno para pensar quais são os potenciais educativos que podem ser integrados ao projeto pedagógico. Agora, gente, tudo isso que eu falei, para colocar em prática, precisa entender o que é gestão democrática. Porque engajamento, envolvimento da comunidade, tudo isso que eu falei agora, para transformar o projeto político-pedagógico em um projeto vivo, precisa ter uma noção muito clara do que significa o princípio de gestão democrática, que nós vamos falar na próxima aula, na aula 2, tá bom? Um grande beijo para vocês, um abraço bem forte e a gente se vê na aula 2. Um abraço.